Olá, estudantes! Esse vídeo busca tratar sobre a civilização asteca, dessa maneira abordando questões referentes à economia, à política, à sociedade e à cultura, levando também em conta a questão religiosa. Vale ressaltar que essa atividade está ambientada para alunos do ensino médio, já que, para a conclusão e uma melhor fixação do conteúdo, serão disponibilizadas algumas questões presentes em diferentes vestibulares e o Enem. Então vamos lá! Os astecas desenvolveram-se na Mesoamérica, onde atualmente consiste a região da América Central. Instalaram-se precisamente na região central do México. A capital desse povo era a cidade de Tenochtitlan, conhecida por sua grandeza e localizada onde hoje fica a cidade do México, capital do país. Especula-se que sua origem se encontra nos povos mexicas, toltecas e olmecas, que se estabeleceram na região do Vale do México por volta do século XIII. As lendas nos contam que os astecas migraram de uma região mítica chamada Aztlán, onde a região central do México, conduzidos por Huitzilopochtli, um dos deuses astecas. Contudo, ainda são realizadas pesquisas a fim de descobrir sua origem verdadeira. Caracterizam-se por uma sociedade militarizada, onde a cultura guerreira ganha grande destaque, decorrente da educação militar. Dessa maneira, apresenta-se a importância significativa da guerra, da dominação e do militarismo. Nesse contexto, o império é constituído a partir da conquista de outras civilizações e, portanto, deve-se ter em mente que, com o passar dos anos e da integração desses outros povos, ocorre o processo de circularidade cultural, isto é, à medida em que se exerce a influência sobre o outro, esse também o influencia, logo gera uma adaptação de culturas. Por exemplo, os astecas herdaram muitos elementos culturais dos toltecas e dos maias, os quais, por sua vez, herdaram elementos dos olmecas. Assim, iniciaram um processo de expansão territorial, conquistando outros povos. Por isso, conseguiram impor a sua ideologia sobre o restante, tornando-se uma grande força na região. Dessa maneira, dispunham de uma notável força militar, que possibilitou uma aliança entre as grandes cidades. Por consequência, a organização política do Império fundamenta-se na formação de cidades-estado, ou seja, cidades autônomas. Surgiu nesse momento uma aliança entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, a qual ficou conhecida como Tríplice Aliança. Nesse sentido, é constituído em um estado centralizado, ou seja, possuía uma figura principal de autoridade, a que era associada à religião. Do mesmo modo, sua sociedade era hierarquizada e hereditária, de forma que cada qual possuía seu papel específico. No entanto, havia possibilidade de ascensão social através de serviços militares e o sacerdócio. Dessa forma, a sociedade era fragmentada nas seguintes classes sociais. O topo da pirâmide estava restrito ao imperador, seu poder vinha de origem divina, porém o soberano não era considerado um deus, mas foi determinado pela escolha de um. Logo, o poder político, militar e econômico eram concentrados em suas mãos, atentando-se que o poder era administrativo, assim não era considerado um chefe religioso. Em sequência, representando a elite, estavam presentes os dignatários, que eram responsáveis por funções militares e civis, de modo que possuíam privilégios econômicos e políticos, como, por exemplo, a isenção da cobrança de impostos. Juntamente a eles apareciam os sacerdotes, os encarregados da religião. Assim, controlavam a prática do culto das províncias, bem como eram os responsáveis pela educação de jovens aristocratas. Em seguida, estavam os negociantes e os artesãos, responsáveis pela prática do comércio. Logo após, era representado o povo, dos quais cabiam prestar serviços ao Estado e principalmente encarregar-se da agricultura. Por fim, os escravos, os quais eram obtidos como prisioneiros de guerra. A economia asteca era baseada na agricultura, em especial na produção de milho, feijão e batata, como também o tabaco, que tinha fim principalmente medicinal. Sua maneira de produção era formada através de ilhas artificiais, chamadas de chinampas, montadas dentro do lago Texcoco e que facilitava a irrigação. Também sobreviviam através do comércio com outros povos e outras cidades, o que gerava muitas vezes uma competição comercial muito acirrada. Para essa prática, tinham um auxílio da moeda, a qual era muitas vezes representada pela semente do cacau. Em relação aos povos conquistados,
tinham o costume da cobrança de tributos, e o pagamento poderia ser feito de diferentes maneiras, a partir da provisão de alimentos, de joias ou até mesmo da cessão de escravos para a realização dos sacrifícios. A respeito da religião, conclui-se que eram politeístas, ligados aos deuses da natureza. Tendo em vista as cidades-estado, deve-se considerar que cada cidade tem seus próprios deuses, princípios, rituais e chefes religiosos. Assim como havia diferentes religiosidades em classes sociais também. No entanto, os que se apresentam de forma hegemônica são o Huitzilopochtli, que era considerado o deus beija-flor azul, caracterizado como o deus do sol e protetor dos guerreiros astecas. Como também aparecia o Quetzalcoatl, originário da mitologia maia, sendo baseado em Kukulkan, portanto, era a serpente de plumas, era o deus da luz, da sabedoria e da vida. Em sua crença, era premeditado que para que houvesse harmonia na sociedade, era necessário que se realizassem rituais e sacrifícios. Dessa maneira, conforme os presságios em que a natureza se manifestava de modo fora do comum, e o sacerdote fazia uma interpretação mística a fim de relacioná-la com sua consequência. Em relação à cultura asteca, deve-se partir do pressuposto da cultura guerreira. Desse modo, funcionava um sistema educacional estatal militar, onde na escola, desde crianças aprendiam a serem guerreiros. Tendo em vista as cidades-estado, deve-se ter em mente que existia uma diferença cultural forte entre as cidades, o que consequentemente levava à diferença de dialetos. Logo, ao abordar a escrita, é importante ressaltar que não havia uma regra como eram utilizadas, podendo variar em situações, mas em princípio era pictográfica e ideográfica, pautada através de símbolos que representam uma palavra ou conceito abstrato. Os astecas tinham um grande apreço pela astronomia, e essa função fazia parte das obrigações dos sacerdotes. A observação dos astros trouxe aos astecas grandes conhecimentos, que lhes permitiram formular 2 calendários, o mitológico, com 260 dias, e um solar de 360 dias anuais. Dessa forma, uma vez a cada 52 anos, os calendários se combinavam, iniciando um novo ciclo na sociedade. A queda do Império Azteca encontra-se por volta de 1519, quando os espanhóis começaram a adentrar o território americano. Bom, após a exposição desse conteúdo, vocês estão agora prontos para realizar a atividade. Para isso, serão disponibilizados alguns links na descrição. O primeiro link refere-se aos exercícios. O segundo contém o gabarito para a correção dessa atividade. No terceiro, está presente a visualização do mapa mental completo, onde está disponível para download. E por fim, no quarto, vocês poderão conferir uma playlist que disponibiliza as videoaulas dos 3 povos pré-colombianos, os maias, os astecas e os incas. Obrigada por assistirem até aqui. Bons estudos e até a próxima!